Oi, pessoal. Vim aqui hoje, um dia que parou de chover, tá um dia mais bonito. Eu tô melhor também, tanto fisicamente como emocionalmente. Então, agradecer a todo mundo que fez a doação. Isso realmente muito importante para o município de Três Coroas, para o Rio Grande do Sul inteiro. Então, para vocês que doaram, já muita gente, essa onda de generosidade. Ai, é assim, é inexplicável, é muito bonito de ver. Eu andei estudando um pouco sobre psicologia de emergência e para entender um pouco, né, porque tá todo mundo muito abalado aqui com essa tragédia. E eu consegui entender um pouco o quanto também da generosidade vai ajudando a gente a trabalhar também as nossas emoções com relação a não se sentir sozinho também, desamparado. Então, eu queria agradecer imensamente, porque essa dá para ver diretamente, né, essa ajuda sendo, hã, chegando às pessoas que precisam. Aqui no ginásio de Três Coroas, a gente tem tido muitas, muitas doações. Ainda falta muita coisa, tá? Deixar bem claro que é um estado inteiro devastado. Aqui no município de Três Coroas, 85% da cidade ficou submersa. Então imagina o a proporção disso. Então eu queria agradecer muito, muito mesmo, em nome de todo mundo, né, do estado inteiro, a generosidade de vocês. Eh, eu acho que eu não tenho como não falar isso e ficar emocionada, porque é incrível ver essa força, o povo mesmo se ajudando, o povo pelo povo. A gente brinca que quando tudo isso passar, a gente vai fazer uma festa, sabe? Aquela festa quando a gente assiste filmes filme de guerra, né? Que depois eles voltam e fazem uma festa. A gente vai fazer uma festa assim e vai celebrar o povo pelo povo, porque realmente isso é a espinha dorsal de toda essa tragédia. Então, de reconstrução, né? De uma esperança. Então, muito obrigada mesmo. Todo mundo que doou, especificamente aqueles que doaram, que confiaram em mim, no Marcelo, então também muito obrigada. Isso aconteceu quando um amigo já tinha feito esse Gotas de Generosidade para ajudar diretamente a Fernanda, que é a minha vizinha, que perdeu tudo. Então eu pensei, bom, tem um monte de gente doando roupa, seria importante também juntar duas coisas que estão precisando. Então a Fernanda está precisando, ela tem uma loja de roupa, e aqui a cidade as pessoas estão precisando de roupa, né? Então eu fiz essa gota de generosidade que foi ótima. A gente conseguiu destinar 81 peças para bebês e crianças, então muito obrigada também. E agora depois um amigo me pediu para criar esse Pix, porque tem para a gente criar um grupo com a Sangha, né, a Sangha budista de todo o Brasil e internacionalmente também, para poder ajudar, porque muitos estavam pedindo coisas mais locais. E eu sempre acreditei nessas micro-revoluções. Então, de coisas rápidas, tá precisando disso, então a gente vai lá no ginásio, vê o que está precisando, vem aqui e ajuda o comércio local também com esse dinheiro que está sendo que vocês estão doando. Então a gente vai aqui ver os pequenos locais, as lojas pequenas, os comércios menores, para poder também movimentar e trazer também esperança para para essa, para essa região, né? Então essa é a primeira parte que eu gostaria de falar. Muito obrigada mesmo. Isso está sendo um grande uma grande respiração, embora a gente ainda seja difícil respirar profundamente aqui.
muita dor, muita tragédia. Então essa tragédia tem um impacto muito profundo no nosso corpo físico, emocional, né. Todo mundo, então deixar bem claro que todo mundo, foi atingido de alguma forma. Então de de e essa tragédia tem várias camadas. Então, esse é um segundo ponto que eu gostaria também de compartilhar com vocês, que tem muita informação por porque essa tragédia foi tão imensa, né, a gente tem informações muito de maneira, sendo passada o tempo inteiro, e isso adoece também todo mundo que está assistindo, isso me adoece também. Mas é importante também, a gente entra num momento que é importante compartilhar, as coisas que estão sendo feitas, né, para não desanimar aquelas pessoas que estão realmente querendo ajudar, né, e estão focadas. A gente precisa de muita ajuda, isso está longe ainda de acabar. Mas são fases, tá? Deixar bem claro que isso são fases. Então, a primeira fase era levar ajuda imediata de comida, roupa, para aquelas pessoas que perderam tudo. Então, a gente destinou nossa energia, a gente está destinando nossa energia para conseguir amparar todas essas pessoas. Então, eu estou num município de Três Coroas que foi duramente castigado por essa tragédia. Então, o que eu faço? Eu estou tentando, me posicionar no meu município e olhar para essas pessoas, primeira fase, para essas pessoas que perderam tudo e tentar ajudar junto com a prefeitura, com o ginásio, né. Então é uma corrente de pessoas fazendo essa primeira etapa. A segunda etapa, que talvez a gente está chegando agora, que é, olhar também para o comércio local. Então, tudo está muito parado aqui, né, e no estado inteiro. Mas tem algumas empresas que continuaram, que que não foram tão afetadas. Aqui na região, praticamente todas as empresas de calçado, então, empresas grandes como a BBC e outras, e Igrejinha Piccadilly, foram totalmente afetadas. Então, agora a gente está tentando olhar também para essas empresas e principalmente aquelas que não foram afetadas, pequenas empresas. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está indo diretamente comprar nelas, fazer com que isso fomente o comércio local, que também é muito importante. Então, cuidando dessas pessoas, cuidando das famílias que, que, que precisam gerar esse trabalho, essa renda, né. E eu acho que também daqui a pouco vai chegar um momento, uma terceira etapa, que a gente vai começar a pensar sobre como fazer com que e isso, assim, é daqui a pouco mesmo, né, não é agora. Precisa que a água escoe toda lá das regiões de Porto Alegre, Canoas, enfim, a gente tem um bom processo. Mas eu só estou adiantando para vocês que talvez essa terceira etapa seja como fazer com que as pessoas não desistam, não desistam de vir para cá. Então, ao invés de cancelar a sua passagem, então troque para uma outra data. Sugira para as pessoas virem para cá quando estiver tudo bem, estiver tudo seguro. Venham para cá e vai ser importante também fazer esse movimento do turismo local, né, de não deixar que o medo ou qualquer outra coisa, afaste a conexão com o Rio Grande do Sul. Então eu tenho certeza que muitos de vocês estão totalmente abertos e comovidos, então existem várias etapas. Então qual a etapa que a gente está? A gente está na primeira indo para a segunda. A primeira ainda, então a gente está lá no começo ainda, né. Então é bem importante a gente manter o olhar nessa primeira fase e também, está muito frio aqui, esfriou desde ontem, começou um frio muito intenso, então a gente precisa ver se está todo mundo bem aquecido. A gente teve essas chuvas muito fortes agora no final de semana, que também alagou de novo aqui a região, vários bairros, o deslizamento, enfim, foi um outro grande caos.
Então a gente ainda está na primeira fase, pensando um pouco, indo um pouquinho para a segunda, olhando para o comércio local, mas bem destinado ainda. Então outra coisa também que eu queria falar, com relação também um pouquinho à segunda fase, que do comércio local, que a gente está buscando comprar as coisas aqui, é que aqui é uma cidade muito pequena, então a gente também tem poucas coisas em... eles não conseguem... tem poucas coisas em sobrando, né? Então, por exemplo, travesseiro. Travesseiro a gente comprou todos que tinham aqui pela região, aqui de Três Coroas, num preço razoável, né? Porque senão tinham alguns travesseiros que eram a partir de R$ 60, assim, a gente não comprou, a gente comprou os que estavam entre 12 e 20, então todos, sabe quanto deu? 13 unidades. Então a gente não tem muito estoque, não tem muito estoque, né? É uma cidade muito pequena. Então e outra coisa também que a gente comprou tudo foi shampoo e condicionador. A gente foi em locais pequenos, realmente não tinha mais estoque. E aí a gente foi num supermercado, o único grande supermercado que tem aqui. E também eles não tinham muito estoque, a gente comprou 24 kits da marca Seda, que vinha com shampoo e condicionador, mas também eles estavam sem estoque e provavelmente vai demorar um pouco para chegar. Então, essas coisas pontuais, seriam importantes vocês mandarem para cá. Então, shampoo, condicionador, travesseiro. Se você, eu sei que minha rede é pequena, mas de repente, né, um vai falando para o outro. Então, se vocês tiverem contatos de pessoas que eu já entrei em contato com a Unilever, eu tô bem doida, assim, vou provavelmente quem me respondeu foi um robô, mas eu vou fazendo isso, né? O importante é a gente se movimentar. Então, se você tem contato com alguém que consiga mandar grandes quantidades para cá, para Três Coroas, de shampoo, condicionador, também um travesseiro, por favor, entre em contato comigo, que aí eu faço essa ponte para a gente fazer esse movimento de trazer para cá. Provavelmente tem algumas outras coisas que eu não consigo comprar aqui, por exemplo, colchão. Colchão é sempre uma demanda de muita emergência. Tudo que chega sai muito rápido. Então, caso você saiba de alguém que tem uma empresa, eu sei que tem muitas empresas que estão doando para o Rio Grande do Sul, então está indo, que é muito grande, né? A tragédia é gigante, então sempre vai ter demanda. Mas caso é, você você que tem uma conexão direta comigo, está me escutando, e tem alguém que tenha uma empresa que gostaria de destinar mais um pouco dessa doação para o município de Três Coroas, fale comigo que a gente faz isso acontecer. Então, é um pouco disso que eu queria falar hoje, para vocês entenderem um pouco, né, essas fases do que a gente, de onde a gente está, para onde a gente está indo. E isso acontece também não só externamente, mas internamente também. Eu já vi também na psicologia de emergência que a gente tem fases, né? Também como um triângulo, né? Que, que a gente existe essas fases e eu não entendo muito, também estou procurando mais saber, talvez eu já entrei em vários grupos também para pedir auxílio psicológico, porque é importante, a gente está num estresse muito profundo, uma camada muito sutil, né, que é preciso trabalhar isso para desenvolver. Mas eu particularmente, o Marcelo, a gente está bem, está seguro e tá, também a gente está disposto a sempre observar e nunca ficar nessa pausa, né? Eu já ouvi falar que quanto mais você se movimentar fisicamente, isso também vai ajudando
a curar, né, a poder também assimilar todo esse trauma. Então é um pouco isso que eu queria falar com vocês hoje, explicar um pouco as etapas que a gente está, tanto daqui do município de Três Coroas, quanto também emocionalmente, como essa tragédia tem um impacto tão profundo, né. E outra coisa também que eu queria pedir para vocês é cuidado com as divulgações. Assim que o rio abaixar, a gente vai ver muita tragédia ainda. Por favor, não divulgue, não compartilhe imagens fortes de pessoas. São pessoas que perderam família, são entes queridos, então não compartilhe. Eu sei que é muito forte, todo mundo fica muito comovido e querendo. Não faça isso, por favor. Não estimule esse tipo de divulgação. Estimule sempre e compartilhe sempre doações específicas de pessoas que vocês confiem, que façam, que tenha essa ajuda mais emergencial e muito ágil. Divulgue isso, veja quem está na linha de frente, apoie essas pessoas, pergunte se elas estão bem, porque é, é, é duro, muito difícil. E cuidado também com fake news. A gente está vendo muita coisa circular, muita desinformação. Isso é muito perigoso, extremamente perigoso, tanto para a defesa civil, quanto para as pessoas que estão em risco. Então, por favor, tudo que vocês receberem, chequem isso, chequem de maneira segura. Ligue para os bombeiros, ligue para a defesa civil, se você está com dúvida. Se você está fora do estado e recebeu alguma coisa que seja muito louca, cheque, não precisa compartilhar logo, de imediato, a não ser que seja uma coisa que você checou e vá salvar alguma vida, entre em contato com os bombeiros. Então, tenha uma ação mais firme e cuidadosa, né? Fake news está matando muita gente. Fake news está sendo disseminada de uma forma muito forte. Eu que bloqueio um monte de coisa no meu Instagram e no YouTube, eu estou recebendo direto muita fake news. Então, por favor, eu peço que vocês da minha rede, né, dessa rede que está me escutando, tomem muito cuidado com fake news e o que vocês compartilham, tá? Se vocês tiverem dúvida, compartilhe só aquilo que pessoas que vocês conhecem, que estão fazendo o trabalho localizado, estão na linha de frente, tá bom? Então é isso. Muito obrigada e realmente a generosidade, o carinho e o apoio de vocês é algo inacreditável. Eu realmente fico muito inspirada com a generosidade e o carinho de vocês. Então, muito obrigada.